Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Talk Car. O meu nome é Fernando e hoje a gente vai fazer um comparativo aí diferente. Vai ser de um carro a combustão contra um carro elétrico na mesma faixa de preço. E eu escolhi aqui dois carros que são sucesso de vendas na sua categoria para fazer esse comparativo. Um deles foi o BYD Dolphin. Não é o Dolphin Mini nem o Dolphin Plus, é o Dolphin normal aí, faixa de preço do outro carro que eu escolhi, que é a Hyundai Creta Limited Safety, ano 2025, para as duas versões aí. A gente vai fazer um comparativo, muita gente tem dúvida, né, aí se vale a pena comprar um elétrico, 100% elétrico, pagar aí 150 e poucos mil reais, sendo que eu posso ter um carro maior, com mais conforto talvez. O acabamento do Dolphin aí, pelo que o pessoal tá falando, é muito bom, né? E são líderes nas suas categorias, como eu já falei. O Dolphin aí já vendeu 12.124 unidades esse ano. O Dolphin Mini vendeu aí também 12 mil unidades, tá bem próximo aí os dois, né? Já foram mais de 24 mil unidades. Há quem diga que não é um sucesso, para mim esse número aí realmente é um sucesso. A Creta aí vendeu 43 mil unidades acumulado, é o segundo SUV mais vendido no Brasil. Perde só aí para a Volkswagen T-Cross, que já vendeu mais de 46 mil unidades. E seguido de perto aí da Tracker, que já vendeu mais de 41 mil unidades aí esse ano, né? Lembrando que até final de agosto de 2024, esses dados aí que eu passei para vocês, segundo a Fenabrave. Poderiam ser qualquer um desses três carros aí, o comparativo contra o Dolphin, mas eu escolhi a Hyundai Creta. O Dolphin aí que chegou com tudo, teve algumas poucas alterações para o carro aí de 2025, né, que já estão vendendo a versão de 2025, inclusive no preço, ainda tem alguns 2024 em algumas concessionárias, pelo que eu vi, não conseguiram vender tudo. E a Hyundai Creta, que aí nessa nova versão, não tem nem o que falar, tá vendendo muito bem. Na verdade eles têm várias versões, né? Nesse novo modelo tá vendendo muito bem. Na verdade eles têm várias versões, desde 120 mil reais até perto dos 200 mil. Por isso que vende muito e muito bem. Eu peguei uma versão intermediária aí para dar preço contra o Dolphin, né? E pra gente fazer um comparativo. Há quem diga que os carros elétricos não vão pegar, eu acredito que já pegou, na verdade. Ele não serve para todo mundo, principalmente que a gente ainda não tem infraestrutura no nosso país, né? Mas serve para muita gente, principalmente quem mora em cidade grande e quem tem a opção de carregar em casa. Para quem não carrega em casa, é um pouquinho de perrengue, inclusive eu já passei e vou falar isso no final do vídeo. E bora pro vídeo então, né? Então aqui nesse comparativo a gente vai começar com preço, seguro e ficha técnica, e depois a gente vai para os itens de série de cada um e vamos ver qual que se sai melhor aí, né? O valor 0 km, lembrando, na versão 2025 do Dolphin, R$ 159.800. Tem muita gente que consegue desconto e negociação, inclusive na Creta também vai muito da negociação, mas eu tô aqui me baseando no preço de tabela, de site e preço de tabela FIP também, né? E a Creta Limited Safety 2025, R$ 157 mil reais, 0 km, né? Após um ano de uso, um carro 2024, eu pesquisei lá, tabela FIP, botei o modelo 2024 com um ano de uso, né? Porque era 2023, mas estava vendendo 2024, enfim. 127 mil no Dolphin, lembrando que muita gente pagou 149 ou até menos, então a desvalorização tá dentro do esperado. Achei que seria mais para a FIP, tá dentro do esperado. Não sei se isso se pratica mesmo na prática no pós-venda, mas enfim. Pro Creta também, 132 mil reais, né? O Dolphin um pouquinho mais de desvalorização, mas tá super dentro do normal, não muda nada nesse quesito aí de combustão para elétrico. Tenho minhas dúvidas mais para frente, mas de momento o que a gente tem de dados é isso, né? Combustível, o Dolphin elétrico, né? E a Creta Flex. IPVA, eu peguei essas informações aqui no carrosnaweb.com. Eu não sei em qual estados que eles cotam o IPVA. Não sei se é uma média do país também, mas o Dolphin em média R$ 5.400 e a Creta R$ 6.260. Acredito que seja em São Paulo, tá um pouco alto esse IPVA aqui. Seguro, R$ 6.144 para o Dolphin, R$ 6.573 para a Creta. Lembrando que seguro varia muito, depende do perfil e um monte de coisa. Revisões até 100 mil km para o BYD, R$ 3.320, era grátis, né, pro pessoal que comprou primeiro aí, mas agora já está em R$ 3.320 e ainda é muito barato comparado aí a Creta, R$ 5.091 nos primeiros 60 mil quilômetros. Garantia de 6 anos para o Dolphin, não vou entrar em mérito e bateria, uso severo, não severo,
E 5 anos para a Creta, que também o Severo deve ter suas limitações de garantia, mas a princípio é isso aí. O porte é compacto, o Dolphin é um hatchback e a Creta é um SUV. Motor elétrico contra motor a combustão, 95 CV de potência para o Dolphin, 120 para a Creta, né? Com torque de 18,3 kgfm para o Dolphin contra 17,5 para a Creta aí. Dá para ver que a cavalaria do Dolphin desenvolve, né, instantaneamente, então por isso um torque mais forte, né? A transmissão de uma velocidade aí para o Dolphin, né, porque elétrico, contra 6 velocidades da Creta, né, com um câmbio automático tradicional. Suspensão dianteira independente MC Persson para os dois, eixo de torção na traseira para os dois, disco sólido no freio traseiro para os dois e no freio dianteiro é disco ventilado para os dois também. Direção elétrica aí nos dois, rodas e pneus 195 60/16 para o Dolphin contra 215 60/17 para a Creta. Agora vamos para as dimensões, 4 metros e 12 centímetros para o Dolphin contra 4 metros e 30 para a Creta. O entre-eixos, que é uma surpresa do Dolphin, que eles conseguiram puxar a roda da frente, bem para frente, para aproveitar o entre-eixos. 2,70 metros, um belíssimo entre-eixos, contra 2,61 da Creta. Aqui tem um ponto no porta-malas. Se você tem um Dolphin, por favor, comenta aqui. 345 litros é o divulgado pela BYD. O que eu achei na ficha técnica dos entusiastas e dos sites, 245 litros. Eu ouvi dizer que ele tem esse tamanho, a BYD divulga 345, eu não sei. E a Creta, 422 litros de porta-mala. O peso total do BYD é 1.405 quilos contra 1.270 da Creta, que é bem mais leve, pois a bateria dela não tem, né? Só de ligar o carro, que é bem pequenininha. Reboque sem freio, achei bem bacana a Hyundai disponibilizar isso, pois são 550 quilos para a Creta e reboque com freio 1.100 quilos. A BYD não divulga, não sei se pode puxar reboque aí com carro elétrico, mas a autonomia deve ir lá para baixo, né? Eu acho que não vale a pena. A largura 1,77 m para o BYD e 1,79 m para a Creta. A altura 1,57 para o BYD e 1,63 para a Creta, um pouquinho mais alta. Capacidade, né? Tanque, bateria 44,9 kW para o BYD e 50 litros para a Creta. Carga útil 375 kg aí para o BYD, 430 para a Creta. Ângulo de entrada do BYD 17 graus e da Creta 20,4 graus. Ângulo de saída para o BYD 23 graus e da Creta 28 graus. Velocidade máxima aí de 160 km por hora para o BYD e 180 km por hora para a Creta, que fazem aí um 0 a 100 de 10,9, né? No Dolphin e 11,5 na Creta. Consumo urbano na gasolina, a Creta faz 11,9 km por litro contra o consumo rodoviário aí de 12,6 km por litro, né? O BYD não tem como a gente calcular km por litro, teria que ser quilômetros por quilowatts, mas não tem esse cálculo aí, né? Autonomia 291 km para o BYD, né, com uma carga, contra 595 para a Creta, né, autonomia urbana, e autonomia rodoviária 291 km para o BYD e 630 km para a Creta. Aqui um ponto negativo do Hyundai são 120 mm de altura, né, 12 cm de altura do solo, ele é bem baixo, e 19 cm aí para a Creta. Aí. Aqui na nossa segunda página a gente tem os equipamentos de série dos dois carros e você vai se surpreender com a diferença. Lembrando aí que o BYD tem bancos de couro, com aqueles detalhes, a tela que gira, a tela gigante, bem grande, né? O interior da Creta é bem bonito também, mas nessa versão os bancos são de tecido, tá? É um banco bem bonito, com acabamento bem legal, mas nesse ponto, visualmente falando, o BYD leva vantagem na questão do acabamento interno, assim, de detalhezinho e tal. Freios ABS, sim, para os dois, airbags frontais, airbag de cortina, alarme antifurto, câmera traseira, controle de tração, controle de estabilidade, todos eles tem nos dois carros, esse que eu falei até agora, né? Faróis em LED, o Dolphin tem, a Creta não tem, são lâmpadas halógenas, isso aí é um ponto positivo para o Dolphin, mas vi algumas pessoas reclamar que é pouco fraco o farol do Dolphin, não sei.
Limpador de vidro traseiro na versão nova do Dolphin 2025 já veio, na Creta também tem. Desembaçador traseiro tem nos dois. Alerta de colisão frontal no Dolphin não tem, na Creta tem. Assistente de partida em rampa sim para os dois. Indicador de fadiga sim na Creta, Dolphin não tem. Alerta de mudança de faixa, o Dolphin também não tem, na Creta tem. Lembrando que esse Dolphin, né, não tem ADAS. O ADAS vem só no Dolphin Plus aí, que é um valor bem mais alto. Que aí teria que ser comparado com o HR-V Touring, com o Corolla Cross híbrido, se for para comparar, né? Eu sei que às vezes essa comparação é um pouco injusta, né? Elétrico versus a combustão, mas o dinheiro é a mesma faixa de investimento, a pessoa tem que analisar, né? Já vai comentando aí qual você prefere. Alerta de mudança de faixa, o Dolphin não tem, a Creta tem. Frenagem autônoma de emergência, o Dolphin não tem, a Creta tem. Faróis de neblina, o Dolphin não tem, a Creta tem. Monitor de pressão dos pneus, sim para os dois. Sensor de estacionamento, sim para os dois. Assistente de farol alto, o Dolphin não tem, a Creta tem. Câmera 360, que por sinal é muito boa, do Dolphin tem, a Creta não tem. Assistente de permanência e faixa, o Dolphin não tem, a Creta tem. Ar-condicionado de 2 zonas, nenhum dos dois. Saída de ar para os passageiros do banco de trás, o Dolphin não tem, mas a Creta tem. Direção assistida, o Dolphin não tem e a Creta tem. Ventilação dos bancos, nenhum dos dois. Bancos elétricos, nenhum dos dois. Controle automático de velocidade, que é o piloto automático tradicional, tem, né? Ele não é adaptativo, mas tem nas duas versões. Ajuste elétrico do retrovisor, sim para os dois. Destravamento remoto do porta-malas, sim para os dois. Acionamento remoto, sim para os dois. Chave presencial, sim para os dois. Acendimento automático dos faróis, sim para os dois. Rebatimento do retrovisor, o Dolphin não tem, a Creta tem. Rebatimento elétrico no caso, né? Pedal shift, o Dolphin não tem, mas não tem por que ele ter, pois ele só tem uma marcha. A Creta sim, né? A borboletinha atrás do volante. Start stop também, porque o Dolphin, né, não precisa, mas a Creta tem. Volante multifuncional aí sim para os dois. Carregador por indução, o Dolphin não tem, a Creta tem. Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o Dolphin não tem e a Creta tem. Caso a nova versão do Dolphin vier com isso, você por favor comenta aqui também, mas segundo as minhas pesquisas não tem. Se falar para mim, Fernando, tu tem que escolher um dos dois, qual você iria? Pode ter um carro, eu iria de Creta, porque eu prefiro poder viajar mais tranquilo, ter mais autonomia e abastecer rápido. Não sou do tipo de pessoa que fica aí planejando e às vezes tem que acelerar pouquinho porque tem que economizar e tal. Eu prefiro ter a opção de, se precisar acelerar, acelerar. Se precisar de ir para o interior, eu vou para o interior, não vou me preocupar com o carregamento. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de se planejar e tal. A economia é muito grande, aí vai de cada um. Agora, Fernando, você pode ter ele como segundo carro e você tem um carregador em casa. Eu teria sem problema nenhum, acredito que ainda vou ter um carro elétrico. Mas assim, pro dia a dia, para nossas voltas aqui do dia a dia, na cidade, vai ser perfeito. Mas assim, para viagem, para meu uso não serve. Eu tive uma experiência ruim. Fiquei 10 dias com um Tesla lá em Madrid. E Madrid é uma capital super desenvolvida, eu tive dificuldades para carregar o carro lá. Se eu já tive dificuldades lá, imagina aqui no Brasil, né? Que lá, por exemplo, no centro de Madrid é proibido o carro a combustão, só pode andar elétrico ou híbrido. Combustão só para os moradores, senão a multa custa 200 euros. Inclusive foi por isso que eu aluguei o Tesla, porque a gente tinha que ir a trabalho, né? No centro algumas vezes. Isso foi um pouco chato, ter que ficar procurando carregador. Alguns estavam quebrados em alguns shoppings. Então foi um perrenguezinho que eu não curti e isso desvalorizou a minha experiência com o carro elétrico. Beleza? Se inscreve no canal e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.